À medida que o mundo continua em seu constante movimento e a Terra se torna o cenário de mudanças geológicas dinâmicas, somos chamados a desvendar um dos mistérios mais intrigantes da natureza: a gradual fragmentação do continente africano. Esse evento extraordinário revela uma impressionante mudança geológica, uma verdadeira dança das placas tectônicas que ainda envolve enigmas profundos para a maioria de nós. No vídeo de hoje, não apenas vamos explorar esse enigma fascinante, mas também vamos nos aprofundar nessa incrível transformação para entender os motivos e as forças que impulsionam esse fenômeno monumental. Prepare-se para uma jornada que revela os segredos ocultos sob a superfície do continente africano, expondo uma tapeçaria de complexidades geológicas e impactos iminentes. Ao mergulharmos nos detalhes e nas implicações desse evento geológico de proporções épicas, ficaremos surpreendidos pela extraordinária dinâmica do nosso planeta e pelas forças que moldam suas características. A divisão em curso na África não é apenas um espetáculo visual, ela tem o potencial de redesenhar paisagens, alterar o curso dos oceanos e até mesmo redefinir o destino de incontáveis habitantes. Neste vídeo, desvendaremos os mistérios por trás dessa divisão continental, lançando luz sobre o impacto monumental que ela pode ter em todo o globo. Prepare-se para uma experiência fascinante e transformadora enquanto nos aventuramos pelos labirintos da geologia terrestre, explorando segredos profundos e revelando os mistérios por trás do notável desdobramento do continente africano. Você está pronto para descobrir os segredos por trás do sucesso no YouTube? Imagine aprender estratégias comprovadas que geraram mais de R$10.000 em receita no meu primeiro mês monetizado. Tudo isso sem a necessidade de aparecer na frente das câmeras. Então, não perca tempo. Clique agora no link da descrição e junte-se às centenas de pessoas que já estão conquistando resultados surpreendentes. A fenda queniana. Em 2018, um evento surpreendente ocorreu no sudoeste do Quênia, onde uma extensa fenda com quilômetros de extensão se abriu na terra, causando rachaduras nas estradas e transformando drasticamente a paisagem local. Enquanto alguns geólogos veem essa fenda como resultado da erosão do solo, um mistério maior paira sobre esse fenômeno. Para muitos cientistas, essa fenda serve como um marcador intrigante que fortalece a teoria da iminente divisão do continente africano em duas partes distintas. Nosso planeta é um espetáculo em constante transformação, um palco onde as mudanças são a única certeza. A litosfera, a camada sólida que sustenta nosso mundo, é composta por placas tectônicas em movimento constante, interagindo e moldando a superfície terrestre. Às vezes, essas placas colidem violentamente. Em outras, afastam-se com serenidade enganadora. No caso do continente africano, é exatamente esse afastamento que está em cena, um processo que está gradualmente dividindo a placa africana em duas entidades: a Núbia, a vasta extensão dominante, e a Malha, uma placa menor, porém significativa. A verdadeira causa desse movimento de separação ainda permanece como um enigma desafiador. Alguns especialistas sugerem que as forças por trás desse desdobramento podem ter origem na pressão e no calor emanados de uma região profunda da Terra, conhecida como astenosfera. São processos misteriosos nessa camada que podem resultar na ruptura das placas, desencadeando fraturas dramáticas na crosta terrestre, fenômenos visíveis e fascinantes, como o Grande Vale do Rift. O coração do Grande Vale do Rift. No coração da África Oriental, o Vale do Rift se revela como uma vasta extensão plana, resultado da separação das poderosas placas tectônicas da Terra. Ao contrário dos vales moldados por rios e geleiras, essas formações não são esculpidas pela ação da erosão, mas sim pela intensa atividade tectônica, manifestando-se tanto em terras continentais quanto no fundo dos oceanos, originando-se durante a expansão das profundezas marinhas. As placas tectônicas, verdadeiras gigantes rochosas que compõem a crosta terrestre e a porção superior do manto, movem-se incessantemente. Elas se aproximam em zonas de colisão, submetem-se a processos de subducção ao se sobrepor, colidem nos limites convergentes e se afastam nos limites divergentes. Muitos desses vales de rift estão associados a pontos de encontro triplamente desafiadores, onde 3 dessas placas tectônicas se encontram em ângulos aproximados de 120 graus. Enquanto 2 desses braços podem originar vastos oceanos, o terceiro, conhecido como aulacógeno, é responsável pela formação desses vales. Um exemplo é o Oceano Atlântico, que se originou de uma junção tripla onde hoje está o Golfo da Guiné, na costa oeste da África. Enquanto 2 braços abriram caminho para o oceano, um aulacógeno deu origem ao Vale do Rift, ao sul da Nigéria. Contudo, vales de rift também podem surgir em falhas transformantes.
onde as placas movem-se lateralmente uma em relação à outra. Um exemplo notável é o Vale do Salton, estendendo-se pelos estados da Califórnia, Estados Unidos, e Baja Califórnia, México, esculpido em parte pela famosa Falha de San Andreas. Essa zona de falha, uma região de movimento lateral das placas, delineia o deslocamento para o norte da placa do Pacífico e para o sul da placa norte-americana, moldando paisagens e desenhando fronteiras geológicas. Mistérios nos oceanos. Nas profundezas dos oceanos, um espetáculo majestoso se desenrola. Imensas cadeias de montanhas submarinas, chamadas dorsais meso-oceânicas, se estendem, criando um cenário de fendas e vales vertiginosos. Nessas cristas, um fenômeno cósmico se manifesta. As placas tectônicas se separam, permitindo que o magma do manto irrompa e, ao encontrar as águas frias, se solidifique, moldando uma nova crosta oceânica no seio do Vale do Rift submarino. No norte da dorsal mesoatlântica, um processo fascinante está em curso. As placas norte-americana e euroasiática estão se afastando a uma impressionante velocidade contínua de cerca de 2,5 centímetros por ano. Ao longo de milhões de anos, essa crista deu origem a vales e fendas de dimensões majestosas, alcançando uma largura imponente de até 15 quilômetros, testemunhando a grandiosidade dos processos geológicos. No vasto cenário do Oceano Pacífico, a notável elevação do Pacífico Leste esculpe vales e fendas conforme a placa do Pacífico se distancia das placas norte-americana, de Cocos, Nazca e Antártica. Assim como em outros vales submersos, o Pacífico Leste é uma região pontuada por fontes hidrotermais. É nessa atividade geológica sob o Vale do Rift submarino que acontece algo extraordinário, onde correntes de água superaquecida e fluidos provenientes das fontes termais encontram seu caminho para o vasto oceano, esculpindo paisagens subaquáticas únicas e imponentes. Rifts, terra em transformação. Na vastidão da crosta terrestre, poucos vales são tão ativos quanto os rifts. Destacam-se o Rift da África Oriental, o Vale do Rift do Baikal na Antártida Ocidental e o Rift do Rio Grande como protagonistas desse espetáculo natural. O Rift da África Oriental, no coração desse grupo, faz parte do Grande Vale do Rift, estendendo-se ao sul do Rift do Mar Vermelho, onde o continente africano gradualmente se divide. A poderosa placa africana, também chamada de placa núbia, carrega a maior parte do continente, enquanto a placa menor, a placa da Malha, sustenta o chifre da África. Nessa dança geológica, dois sistemas de vales se destacam, o eloquente Gregory Rift e o intrincado Extra Rift. Vulcões imponentes, como o Monte Kenya e o domínio Lengai, na Tanzânia, marcam a paisagem desses vales de Rift. O movimento firme das placas tectônicas na região revela um lento desdobramento do continente em dois. Esse processo estima-se levará entre 5 e 10 milhões de anos para ser concluído. Dados de satélites têm sido fundamentais para novas descobertas sobre a atividade tectônica africana, orientando cientistas na compreensão da possível formação de novos oceanos no futuro geológico. Na tapeçaria da África, a divisão ganha vida na junção tripla do Afar, um ponto emblemático onde as placas Núbia, Somália e Arábica se encontram no leste do continente. A teoria principal sugere que rochas incandescentes sobem do manto terrestre, gradualmente afastando as placas. No entanto, o espetáculo acontece silenciosamente. A placa arábica se afasta das outras duas a uma média de 2,5 centímetros por ano, enquanto as outras duas, formando a placa africana, seguem a jornada a aproximadamente 0,5 centímetros anuais. A evolução do GPS permitiu medições precisas desse processo, confirmando e fortalecendo a teoria atual. A separação da África. A separação da África é um exemplo poderoso das forças que movem a crosta terrestre, empurrando partes em direções opostas. Esse esticamento constante da crosta leva à sua quebra, formando fossas profundas ou falhas tectônicas, como vemos na formação do sul do Oceano Atlântico e na separação da África e América do Sul. Em uma escala menor, o recôncavo baiano, no Brasil, mostra algo parecido com esse movimento das placas. Mesmo que essas mudanças aconteçam ao longo de muitos anos e sejam difíceis de perceber em nossa vida, elas continuam acontecendo, mostrando que a Terra é sempre um lugar em constante transformação, onde a única coisa certa é a mudança. A África irá se dividir? A África está se separando gradualmente em duas partes.
No leste do continente, há uma grande fenda, mas os detalhes desse movimento ainda são um mistério para os cientistas. Um estudo recente usou GPS e modelos de computador para entender melhor o sistema de Rift da África Oriental, EAR. Essa fenda, que vai de norte a sul através de países como Etiópia, Quênia e República Democrática do Congo, pode dividir o continente em duas partes, a placa menor da Somália e a placa maior da Núbia. Os lados opostos dessa fenda estão se afastando lentamente, só alguns milímetros por ano, quase tão devagar quanto as unhas crescem. Vai levar milhões e milhões de anos para a separação ser completa, mas já sentimos os efeitos, com muitos terremotos na região por causa desse movimento. Nessas áreas onde a Terra está sendo esticada ao máximo, surgem rachaduras enormes no solo, e os terremotos são comuns. Mesmo que a Terra pareça sólida quando olhamos de longe ou em escalas de tempo muito grandes, na verdade ela é mais flexível do que parece, capaz de se mover sob pressão. A crosta terrestre está sempre mudando, mostrando diferentes comportamentos ao longo do tempo. É incrível ver como nosso planeta é dinâmico e flexível. Teorias. Há duas teorias principais sobre como a África está se movendo. A primeira diz que é por causa das forças na superfície da Terra, especialmente ligadas às fendas na crosta e às mudanças na densidade da camada externa. A segunda ideia vai mais fundo, falando sobre as forças do manto da Terra que se movem horizontalmente nas profundezas. Recentemente, cientistas na África Oriental estudaram detalhadamente o movimento da superfície, medindo com muita precisão. Eles descobriram que o Rift da África Oriental é impulsionado tanto por forças na superfície quanto por forças mais profundas do manto, mas de maneiras diferentes. As forças da superfície ajudam a abrir o Rift de um lado para o outro, seguindo a direção da fenda. Mas essas forças também afetam a fenda de cima para baixo por causa de algo chamado superpluma africana, que é uma parte profunda no sudoeste da África e influencia o movimento do material no manto. Esse movimento segue para o nordeste pelo continente, ficando mais raso quando vai para o norte. Em resumo, parte do movimento da fenda na África Oriental vem desse fluxo do manto em direção ao norte, lá embaixo, enquanto a separação de um lado para o outro é causada por forças na camada mais externa da Terra. Essas descobertas mostram que o movimento do manto pode não causar diretamente algumas das mudanças, mas pode influenciar as mudanças para o norte, ao longo da fenda. Isso reforça a ideia de que as forças na superfície da Terra funcionam de certa maneira. Enquanto a África continua se separando, nós apenas observamos, maravilhados, lembrando que nosso planeta está sempre mudando. Gostou do vídeo? O que você achou sobre a África estar se dividindo? Se houver alguma informação que tenhamos perdido, por favor, deixe seu comentário abaixo. Confira também outro vídeo interessante que está aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo.